Salve galera, eu sou o Jeff e hoje eu vim aqui para trazer um assunto para vocês que foi escolhido lá no nosso Apoia-se. Então, se você quer participar mais do nosso canal, sugerindo tema de vídeo, tema de artigo e etc., você pode apoiar a gente no link que vai estar aí na descrição, que é o link do nosso Apoia-se. E esse assunto foi bastante discutido lá e a galera decidiu votar nele para ser um dos temas do nosso vídeo de hoje. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sutil diferença de um deck otimizado e um deck competitivo. Certo, antes de começar esse vídeo e falar diretamente do assunto, eu acho que vale a gente ressaltar aqui o fato de que Commander competitivo acabou sendo um termo que passou a ser utilizado de maneira bem errônea dentro da comunidade. Isso porque quando o CDH surgiu, vamos colocar aí que ele teve uma ascensão de verdade ali para final de 2017, 2018, ainda não era uma coisa muito comum. O Commander, ele sempre foi muito popular por ser for fun, por ser um formato para ser, entre muitas aspas, mais divertido. E quando a galera começou a trazer à tona os decks que eram mais competitivos, que tinham um power level mais elevado, acabou surgindo uma comunidade que se identificou bastante com o estilo de jogo e acabaram formando os grupos de CDH, como foi o caso da CDH Brasil e outros que vieram depois. Só que esse nome, CDH, do competitivo Elder Dragon Highlander, ele acabou ficando mais popular justamente com a galera que começou a se unir e usar essa denominação para poder encontrar o seu grupo. Mas isso não quer dizer que o Commander seja competitivo no sentido literal da palavra, né? O Commander, ele não é um formato que tem eventos sancionados, como é o caso dos outros formatos construídos, tipo o T2, o Legacy, etc., que se você for num evento, você vai ter um torneio rolando oficialmente pela Wizards. Porém, assim como todos os formatos de Magic, o Commander ele abre brecha para você montar decks de diferentes níveis, né? O fato dele não ter torneio sancionado pela Wizards não exclui o fato de que quando a gente decide jogar um jogo, principalmente um jogo amplo como o Magic, que acaba sendo um sistema, a gente possa optar por jogar ele da maneira que mais convém. E uma coisa que acabou acontecendo também, que corroborou muito para ter essa divisão de águas da galera que não gosta do Commander competitivo e da galera que gosta do Commander competitivo, foi justamente o fato de que pessoas que julgavam os seus decks competitivos começaram a entrar em grupos que não tinham esse propósito para poder ganhar partidas fáceis, e isso é o que a gente chama de pub stomp, que nessa época, principalmente aí onde eu falei que começou a surgir essa divisão, tinha muito, que o pessoal montava um deck super otimizado, ia na internet, pegava lá, copiava uma lista, sentava na mesa onde a galera tava sentada lá para jogar um for fun, aquelas mesas de cozinha, né? E acabava estompando o resto da mesa por conta dessa discrepância de power level. Já abrindo esse parênteses, né? Isso já foi discutido 1000 vezes nos meus artigos, vários conteúdos de CDH por aí falam sobre isso, tratam desse assunto, mas ninguém da comunidade do CDH gosta de pub stomp, né? Tipo, até porque, do mesmo jeito que eu defendi a parada de você jogar da maneira que lhe convém, eu acho que entra muito naquela questão de índole mesmo, tipo, de qual que é o seu objetivo no jogo, sabe? Você tem que ter um pouco do senso comum de dizer, poxa, meu deck foi construído para jogar num power level mais alto, então eu não vou sentar numa mesa de power level mais baixo para jogar, eu vou procurar um grupo que seja adequado ao que eu escolhi fazer, que seja adequado ao formato que eu escolhi jogar, da maneira que eu escolhi jogar. É a mesma coisa de eu pegar um deck de Commander X1 e querer sentar numa mesa de CDH, tipo, vai ter uma diferença muito grande ali entre um deck e outro, e isso pode acabar tirando a diversão alheia. Que inclusive é um assunto que a gente pode tratar em alguns vídeos mais pra frente, que é justamente essa coisa da diversão subjetiva dentro do formato que você escolhe. Mas enfim, continuando no assunto, nesse período onde começou a ficar mais popular o CDH, o Commander competitivo, por mais que não seja o melhor termo para se usar Commander competitivo, quando ele começou a surgir, muitos jogadores que já jogavam o Commander tradicional começaram a se julgar competitivos por conta de ter um deck otimizado.
E é aí que a gente entra no assunto que a gente vai discutir hoje, que é essa diferença entre ter um deck otimizado e ter um deck competitivo. Muito provavelmente, se você joga Commander casual, você já deve ter se deparado em alguma mesa, principalmente em loja, onde você tem mais chance de encontrar um jogador que não é do seu convívio, uma mesa onde os quatro jogadores sentam ali para jogar com o propósito de ser casual e um deles acaba estourando na frente, acelera a mana muito mais do que os outros, ou se não tem uma estratégia que se sobrepõe às outras de maneira muito discrepante. Óbvio que em qualquer formato que você for jogar, principalmente no Commander, que são 4 jogadores, um vai se destacar, afinal uma pessoa tem que ganhar o jogo. Mas quando você senta numa mesa onde um desses jogadores ele tem um vácuo de poder muito grande acima dos outros, fica bem evidente a questão de que ele não soube escolher a mesa onde ele iria sentar para jogar com o deck dele. Isso acabou criando aquele conceito de que o jogador de competitivo é aquele jogador arrogante que quer sentar na mesa e quer ganhar de todo mundo. E, tipo, que não é mentira, né? Quando você senta na mesa, você quer ganhar, independente se você joga casual ou competitivo. Mas, tipo, acabou reforçando muito essa questão. Só que é justamente aí que entra um ponto. Vocês já pararam para pensar que talvez esse cara que tá muito à frente na mesa que ele sentou para jogar não seja um jogador de CDH ou não seja um jogador de Commander 500, que é o atual competitivo que tem alimentado várias lojas aí e tal. Talvez ele não seja um jogador competitivo, talvez ele só seja um jogador casual que não sabe medir a força do deck dele. E quando a gente fala de decks competitivos, a gente tem um parâmetro para seguir, a gente tem moldes para poder usar de base para comparar o deck. Uma coisa bem comum aí dentro da comunidade é você ver alguns comandantes populares que dentro do Commander casual são muito fortes e às vezes por perder muito para aquele deck, um grupo de pessoas acaba julgando ele como competitivo. Uma vez eu fiz um artigo sobre isso, falando sobre o Markov. O Markov é uma criatura que no Commander casual ela ficou muito popular por ter trazido o efeito de eminência de uma maneira muito absurda, né? Tipo, toda vez que você joga um vampiro, você faz uma ficha 1/1 de vampiro. E esse efeito, ele é bem opressor nas mesas casuais. Você fazer 2 bichos num cast só, assim, né? Entre aspas, você casta uma criatura, faz outra, acaba fazendo que o early game dele seja muito melhor do que o dos outros. Principalmente porque no formato normal, o beatdown é uma win condition muito comum. Você bater até matar o seu oponente. Sendo que no competitivo, o beatdown é uma estratégia, tipo assim, eu ia falar secundária, mas nem chega nisso. São poucos os decks que conseguem ganhar com beatdown. A gente consegue contar nos dedos aí. Hoje em dia a gente tem a Eliveri, o Jetmir, a Winota e se tiver algum outro, vocês podem deixar aí nos comentários. Mas esses são os que eu conheço, que eu consigo lembrar agora. No Conquest, que é um formato que ele tem 30 de vida, que é propício para beatdown, a gente ainda assim tem poucos decks baseados nisso, né? A gente tem Muxus e alguns outros. No casual, isso já é bem mais comum. E daí o que acontecia? A galera sentava com o Markovs, fazia lá aquele deck dele, ganhava bem rápido por conta do deck ser forte, e daí ele ficava. Ele ganhava essa fama de, porra, aquele cara tem um Markov competitivo. Outro deck comum que a gente pode citar é Yuriko. A Yuriko, desde sempre, ela era um deck que, tipo assim, sempre trouxe raiva no coração da galera do casual. Porque o cara vai lá, monta a Yuriko, ela é muito fácil de dar o dano direto, ela é muito fácil de estruturar um early game legal, porque ela entra muito rápido em jogo, ela tem uma habilidade que burla a taxa de comandante, então a Yuriko sempre foi um deck muito forte no casual. E daí o cara vai lá, faz uma Yuriko tribal de ninjas, ganha o jogo rápido, e ele acaba ficando com essa fama de, porra, esse deck é competitivo e tal, ele vem e alopra a mesa, sendo que não. Muitas vezes esses decks, já aconteceu muitas vezes durante a live, a galera mandar uma lista pra mim falando que era competitiva, que estoura a boca do balão na mesa onde joga. Mas na verdade é uma lista casual bem otimizada. E a gente vê essa diferença quando a gente adentra de fato o competitivo. Mantendo o exemplo aí na Yuriko, você pode perceber que as listas competitivas de Yuriko, elas não são tribal de ninja. Você usa, tipo, os ninjas ali para poder potencializar os efeitos de ninjutsu, mas você consegue perfeitamente rodar uma Yuriko mais competitiva sem usar nenhum ninja. O que é realmente importante na Yuriko é justamente o fato de que você tem criaturas com um custo muito baixo, com evasão, e que vão te garantir o cast da comandante bem rápido, o efeito de ninjutsu dela.
A gente filtra os ninjas para colocar na Yuriko de acordo com o efeito que eles vão fazer, se vai ter grande impacto na mesa, se vai trazer a estratégia para algum lugar. E não, tipo, pensando na quantidade de criaturas ou na interação que ela vai ter com outros ninjas e tal. Tanto que aquela Ink Eyes, eu acho, vou colocar a carta aí na tela, ela é uma carta muito popular nos decks de Yuriko casual, mas ela é uma carta que não entra em decks de Yuriko competitiva. Por outro lado, a gente tem o Ninja das Horas Tardias, que é um conhecido aí do Pauper, sendo um dos principais ninjas do deck na versão competitiva dele. Também tem outros, né, que eu vou deixar aí na tela, que provavelmente não jogam casual. Eles estão aí porque eles têm um custo de ninjutsu baixo, um efeito relevante na mesa e que vão ajudar a Yuriko a trigar mais vezes caso eles estejam em jogo, não é baseado nisso. Então a estrutura do deck casual é muito diferente da estrutura do deck competitivo. E mesmo que você pegue um deck casual super otimizado, se ele for jogar contra um deck competitivo, ele vai sofrer um pouco. Pode ser que ele ganhe, a gente já viu isso acontecer. Mas ele vai sofrer porque os dois decks foram pensados para ambientes completamente diferentes, sabe? A mesma coisa de uma Marvin tribal de elfos, por exemplo. Eu citei a Marvin ao invés do Ezuri e dos outros que vocês estão acostumados, porque a Marvin joga competitivamente. E ela é uma opção, inclusive, melhor do que o Ezuri, porque ela é uma peça de combo na zona de comando. Eu jogava aqui com um amigo meu aqui da minha região, que tinha um deck dela, e ele preferia usar o Ezuri, porque o Ezuri você consegue pumpar os elfos e bater bastante, dar bastante dano. E quando a gente foi migrando pro competitivo, ele foi percebendo que, apesar do Ezuri ter essa vantagem, ele não é rápido o suficiente para combater um deck combo. Enquanto a Marvin, como ela é uma peça de combo na zona de comando, que ela é um Mass Dork, né, ela gera muita mana, você consegue ali com uma carta e ela fazer um combo, como é o caso do Umbral Mantle, por exemplo, que se tiver na mesa e você fizer a Marvin, é bem provável que no próximo turno que ela já estiver desenjoada, você já vai conseguir combar com o Umbral Mantle. E essa é a grande diferença da estrutura casual e a estrutura competitiva. Então, é muito interessante quando você começa a participar desses dois grupos, você conseguir fazer essa distinção, sabe? Do que é um deck casual otimizado e o que é um deck competitivo. Muitas vezes o fato de você perder para um deck na mesa não faz ele ser competitivo. Vou usar outro exemplo. O Krenko é um deck que, no casual, ele é muito conhecido por ser um deck forte. Ele tem os seus defeitos, principalmente o fato dele ser um deck que não recursiona com facilidade, então se você tomar um board wipe, você vai sofrer muito para voltar para o jogo, mas de modo geral ele é um deck rápido e que consegue te levar para a vitória com certa facilidade no casual. Já o Krenko no competitivo, ele não é um deck popular e muito menos bom, porque apesar de você ter ali tipo, a capacidade de fazer muitas fichas e etc., você não consegue chegar a lugar nenhum com elas. Tipo, você faz uma quantidade grande de criaturas, mas você vai ficar muito dependente de uma ou outra carta que seria que seriam melhores em outro deck ou com outro comandante. Mantendo essa linha aí do Krenko, eu particularmente preferia, se eu fosse usar um Goblin Mono Red para montar uma lista, eu optaria sem dúvida nenhuma por usar uma Zada, por exemplo. Porque, apesar da Zada não ser um tribal de Goblins, você consegue montar ela como se fosse, entre muitas aspas de novo, um tribal de Goblin, colocar várias cartas que vão fazer ficha, inclusive dá até para colocar o Krenko dentro do main deck, para fazer corpo, para poder utilizar o efeito da Zada para chegar num combo, para chegar numa win condition que você tem em mente. Um erro muito comum da galera que otimiza os decks, mas não deixa eles competitivos. Eu disse erro, mas isso não necessariamente é um erro, tá? Tipo, se você joga casual, você não precisa, tipo, não tem certo e errado, você monta o deck do jeito que você quiser. Então, eu disse erro, mas não é um erro. Mas uma coisa da galera que monta o deck casual, diferente do competitivo, é que, por exemplo, o Krenko, você vai montar ele para fazer o máximo de ficha possível, tentar pumpar suas criaturas e bater e ganhar. Essa é um incom, mas ela não tem um caminho traçado até você conseguir, tipo, ganhar o jogo. Você não sabe exatamente quando você vai ganhar. A partir do momento que você faz o Krenko, você depende de outros fatores que são muito mais aleatórios para você chegar numa quantidade de criaturas que vão conseguir matar os seus 3 oponentes. Diferente da Zada, que se você montar o seu deck da maneira mais competitiva, você vai ter ali uma linha clara de quantas criaturas você precisa ter no board, quais cartas vão te ganhar o jogo, você sabe, quando você tá comprando carta, você sabe o que você precisa encontrar. Então, tipo assim, essa grande diferença pode fazer um deck casual otimizado se tornar um deck competitivo.
Por exemplo, se eu quiser fazer um deck do Krenko competitivo, eu teria que colocar na balança o que ele precisa ter para poder melhorar esse desempenho. Por exemplo, uma das coisas que me faria não escolher ele é que o vermelho tem poucos tutores, você depende de draw. No caso da Zada, você consegue burlar as cartas que dão draw fazendo as cópias nas criaturas que você tem para comprar muitas cartas. Você vai usar aquela carta vermelha de uma mana que dá draw. E daí vai copiar para todas as criaturas e você vai comprar muita carta. No Krenko, você até tem acesso a loot, você tem aí Tree of Possibility, tem a carta nova lá, Exigir Respostas, tem Goblin Lore, tem Aposta Cega, tem um monte de coisa que compra carta. Mas você vai precisar gastar muita mana para comprar a mesma quantidade de cartas que a Zada compraria com uma mana, por exemplo. É a otimização de recursos. Então, eu já não gostaria muito de usar o Krenko por esse fator. O comandante não auxilia no card advantage. O segundo fator também é que o vermelho, ele necessita do draw por não ter tutor direto. Você vai ter tutor aí para coisas específicas. E são tutores que são meio arriscados. E eu tô dizendo especificamente de Gamble, que é o único que me vem à mente nesse momento. E mesmo assim, se eu pegar a carta que eu quero e acabar descartando ela, a recursão é muito baixa. Com exceção de mágicas instantâneas e feitiços, que no vermelho você tem uma recursão de mágica instantânea e feitiço. Porém, se o deck não é baseado em instantâneo e feitiço, essa gama de cartas que eu teria para recursionar coisas diminui muito. E é por isso que eu escolheria de novo a Zada, porque é um deck que usa criaturas, mas ela não é baseada em criaturas. Então, eu posso estar sendo meio confuso aqui para quem está assistindo, mas é evidente que um deck ele tem certas vantagens tipo, em cima de outro deck quando se trata de encontrar o Incondition rápido. Então, tipo assim, no casual o Krenko é muito bom, mas no competitivo a Zada é melhor. Lógico que eu coloquei esses dois aí, mas tem outros decks mono-red aí que você consegue, tipo, fazer melhores parâmetros, né? Que eu queria falar de 2 Goblins. É a mesma coisa de um deck do Izan, por exemplo. Quando você joga casual e você joga com Izan, a ideia é, eu vou fazer um Izan, vou buscar um bicho de custo 1, pode ser um Untapper. No turno 2, eu vou trazer um bicho de custo 2, provavelmente um acelerador de mana. No turno 3, eu já vou começar a trazer uns elfos que dão pump nos meus bichos. Posso trazer aí, tipo, sei lá, uma Perfeita Imperiosa, ou se não, algum outro bicho que vocês conseguem pensar aí. No turno 4, eu vou trazer um Encantador de Feras para poder comprar carta quando eu castar criatura. No turno 5, eu já vou estar pensando em algum bichão, alguma criatura de custo 5 que vai socar o meu oponente até a morte. No turno 6, eu vou estar seguindo ainda essa linha de, tipo, trazer bichos cada vez mais fortes para o meu campo. Isso é um deck de Izan casual forte, sabe? Tipo, você tá buscando criaturas no seu deck com um objetivo claro, que você sabe que você vai alcançar. É claro que o seu oponente pode interferir nos seus planos, assim como no competitivo, mas você tem em mente o que você está buscando e como atingir aquilo. Não é à toa que o Izan é um deck muito forte, inclusive no casual ele é muito forte. Agora, um Izan competitivo, ele tem a abordagem completamente diferente, por mais que ele ainda use essa escadinha de pegar bicho. Por quê? No competitivo você não quer pegar um bichão gigantesco para poder ir batendo de pouco em pouco. Você quer pegar o bicho que vai ganhar o jogo para você. Então, ao invés de fazer essa escadinha, você vai trazer o jogo para a velocidade do seu deck. Você vai jogar reativamente. Como isso? Stacks. Como no Mono Green você não consegue fazer um hard stacks, né? Você vai pro stacks na velocidade que você consegue. Você pega no turno 1 uma Kyrion Ranger para poder ser um Untapper. No turno 2 você pega um Collector Wolf. Você já parou os decks que correm mais do que você usando artefato. No turno 3, você já tem mais opções, porque essa, na curva 2 e curva 3, é onde mora o perigo do Izan competitivo. Porque você pode recursionar com Eternal Witness, você pode pegar um Mangle Horn para poder parar artefato do seu oponente, quebrar alguma coisa que já esteja na mesa. Você pode pegar uma infinidade de outras cartas que não vão te ganhar o jogo, mas vão desacelerar os seus oponentes e impedir eles de ganhar o jogo. No turno 4, você pode ir aí para uma Karametra's Acolyte, para alguma coisa que vai possivelmente te ganhar o jogo. Pode ser ela mesmo, tipo, se você tiver um Umbral Mantle, talvez você já esteja perto da vitória.
Mas a ideia do deck é ser o toolbox. É você, tipo assim, eu não tô pensando nos bichão. Eu tô pensando nas criaturas que vão ter impacto na mesa. Eu tô pensando na criatura que, se eu trazer ela pro campo nesse turno, talvez no próximo turno eu possa tentar uma vitória. Eu tô pensando não em chegar na curva grande do deck, eu tô pensando em chegar na curva 4 e pegar um Sabertooth pra poder tentar combar, sabe? Tipo, talvez, isso é menos comum no Commander 500, mas era bem comum no CDH. Você tentar fazer um double untap do Izan, quando você consegue trazer 2 untappers pro campo, e na hora que você vira o Izan, antes de você buscar a carta, você coloca um marcador diverso nele. Então o que você faz? Você vira ele, paga o custo, né? Vira ele e coloca um marcador diverso. Daí vamos supor que ele já tenha 1, você vai colocar um marcador diverso e vai ficar com 2. Então você tem que buscar uma criatura de custo 2. Mas em resposta, você dá um untap no Izan com uma criatura, daí você paga o custo dele e vira de novo. Então você vai colocar mais um marcador diverso. Ele vai ter 3. Vai ter 2 efeitos de busca na pilha. Quando você for buscar essas 2 criaturas, você vai buscar 2 criaturas de custo 3, porque ele vai ter 3 marcadores diversos. Isso era muito comum na curva 4, porque você buscava 2 criaturas de curva 4 que podiam te ganhar um jogo. No caso, por exemplo, um Acólito de Karametra e um Temur Sabertooth, que eu já tinha usado o exemplo aqui. Mas tá vendo como é que é diferente o deck? Você pensa, tipo, de uma maneira diferente, o mindset é diferente. Eu sei que falando mindset parece papo de coach, mas a postura sua de jogo muda quando você tá jogando com um deck casual otimizado e um deck de fato competitivo. Isso é uma coisa, tipo, que é imutável, né? Tipo, não é porque você tá jogando e ganhando muito na região que você joga que seu deck é competitivo. Você tem que analisar, tipo, todos os detalhes dele para ver se ele realmente foi pensado no ambiente competitivo. Tipo, e quando você fala ambiente competitivo, você tem que levar em conta que os decks vão estar tentando ganhar nos primeiros turnos, os decks vão estar tentando te atrasar nos primeiros turnos, os decks têm potencial de ganhar com 2 cartas. A maioria dos decks vai ter muita resposta, vai ter disabler, vai ter removal. Counter é uma coisa muito comum, enquanto no For Fun não é muito comum. Inclusive, só isso já geraria uma discussão muito grande, né? Que é o fato de que no Commander casual você se preocupa muito menos com counter. Então, as suas jogadas elas são um pouco mais livres, né? Vamos dizer assim. Você acaba administrando os seus recursos com um pouco mais de calma. Você pode fazer 2, 3 criaturas por turno, 3 mágicas por turno. Enquanto no competitivo, você prefere às vezes guardar uma mana para poder fazer alguma coisa no passe, porque no passe vai ter tido 3 outros jogadores que vão ter gastado counters. O nome disso é janela de oportunidade, que é um assunto para um próximo vídeo. Então, você tem que pensar nas criaturas que você vai colocar no deck que vão ser úteis para você fazer esse tipo de estratégia. E não simplesmente uma criatura que ela é muito forte, muito, tem 4 efeitos, mas que ela só pode ser jogada Sorcerer Speed, não pode ser buscada, sabe? Não vai fazer parte de nenhum combo. Então, todo o ambiente, ele interfere na hora de você construir o seu deck, sabe? Essas nuances, assim, elas definem bem o que é casual otimizado e o que é competitivo. Eu espero, e eu já acho que eu errei nesse ponto, ter conseguido ser claro, tipo, quando eu tô falando disso. Já adianto também que eu jogo casualmente, eu tenho os meus decks pré-con, eu comecei a jogar com pré-con faz relativamente pouco tempo, né, ano passado, e eu gosto bastante da ideia de jogar casual com pré-con, porque eu acho que você pega aí um produto que já vem fechado, você joga com alguém que também comprou um pré-com, o power level vai estar bem equilibrado, mas o fato de eu jogar competitivo não quer dizer que eu não goste de casual, sabe? Tipo, é uma coisa que muita gente confunde. Quem quer jogar casual, joga casual. Quem quer jogar mais competitivo, joga competitivo. Não tem por que ter essa briga entre um e outro, sabe? Tipo, o Magic é um jogo muito amplo, é um formato muito amplo. Imagina se, tipo, todos os jogadores de jogos online fossem brigar por conta da maneira que outros jogadores querem jogar, sabe? Tipo, imagina se a galera do RuneScape fosse brigar porque o amiguinho quer jogar Iron Man e o outro não. Imagina se a galera do LoL fosse querer brigar com quem joga no mapa padrão lá, com quem joga com Aran, por exemplo. Se o pessoal do WoW fosse brigar com a galera que joga no hardcore, tipo, permadeath, sabe? Tipo, não tem sentido essa briga. Se você quer jogar competitivo, monta o seu deck, procura aí um grupo pra você jogar. Se você não tem ninguém pra jogar pessoalmente, monta um deck casual pra jogar com o pessoal que joga casualmente na mesa física e monta um deck aí pra você jogar no Spell Table com a galera que joga competitivo, sabe?
Então, tipo assim, não tem por que ter essa separação. Se você não gosta da maneira que outra pessoa joga, é só não jogar com ela. É simples, sabe? Tipo, eu não vejo o porquê da existência dessa rivalidade e tal. Espero ter conseguido ser claro aí com a minha ideia. Se vocês não concordam comigo e acham que eu tô errado no meu pensamento, pode deixar nos comentários. Mas não precisa também, tipo, criar uma guerra por conta de um assunto que é só uma discussão, sabe? Tipo, o Magic já tá aí desde 93 e não é hoje que a minha opinião vai fazer alguma diferença na vida de quem quer jogar do jeito que quer jogar. Então, espero que vocês tenham gostado. A galera que escolheu esse tema é a galera do meu Apoia-se. Eu vou deixar o Apoia-se aí, o link na descrição. Se você quer opinar nos temas, né, tipo, entra aí no Apoia-se, você dá uma ajuda no canal que eu tô tentando pegar firme e ainda vai fazer parte de uma comunidade muito legal, que a gente tá jogando muito Commander 500 e o pessoal lá é muito gente fina. A gente vai ter aí, a partir dessa semana, umas deck techs patrocinadas por alguns apoiadores. E se você quer pedir a sua deck tech aí, vai ter o link. É um apoia-se diferente, porque não é um apoio contínuo. Então você pode ajudar lá e pedir a sua deck tech pro canal, beleza? Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo, beleza? Falou!